Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez no projeto Entre Líderes. Dessa vez eu convidei o nosso querido irmão Breno da Igreja Central de Camaragibe. E a gente hoje vai trabalhar o assunto da lição da Escola Sabatina Jovem sobre o início do ministério de Cristo, não é isso, Breno? Com certeza. E nesse envolvimento, nessa mensagem que a gente traz, que a Bíblia nos traz e a lição nos traz também, a gente vai focar hoje no texto de João, capítulo 2. E eu queria começar já perguntando a Breno o que você entendeu acerca do texto bíblico que a lição nos traz durante essa semana. Rapaz, é um capítulo bem interessante. Desde já, boa noite a todos, para todos que vão assistir no futuro. Espero que vocês gostem. Tentaremos trabalhar com aquilo que o Espírito Santo iluminar a nossa mente, assim como iluminou os profetas. E o capítulo 2 ele vem com um plano de fundo muito interessante, porque a gente pega o capítulo 1, o começo do ministério de Cristo, e aparentemente ele chega com uma entonação muito fora da linha, porque Cristo ele começa seu ministério, os discípulos começam a testificar quem é ele, João abre o caminho para que ele pudesse ser exaltado, e aí entre o batismo dele e o capítulo 2 existe o deserto. Perfeito. É algo que vem para quebrar toda a linha, toda a narrativa. E questionar se ele realmente seria o filho de Deus. Porque Maria questiona. Existe um comentário da irmã White que Maria ela estava com muita dúvida, ela possuía uma certeza, e essa certeza ia entre graus mais altos, graus mais baixos, e ela sempre ficava nessa expectativa junto com a aflição de quando começaria, ou se ele realmente era o desejado de todas as nações. Louvado seja Deus, uma perfeita colocação a respeito do texto, né? Então a gente vai falar aqui das bodas de Caná, vai trazer também a relação da purificação do templo, que Jesus expulsa os cambistas de dentro do templo. Qual a relação da lição da escola sabatina e esses momentos em que é retratado aqui no capítulo 2 sobre as bodas e É a algo purificação? interessante, porque de fato a gente passa por muitas experiências religiosas e não religiosas, e a gente tem que entender muito bem como elas funcionam. Porque no mundo de hoje, muito se está atrelado a coisas que acontecem e que a gente é muito bem visto na sociedade, como por exemplo um casamento. Ou então uma ida a um templo, uma ida à igreja, e parece uma coisa que você fica muito certinho. Muitas pessoas fogem disso e dizem assim: eu não quero ser certinho, e vivem a vida como elas querem. Outras pessoas fazem tudo isso por uma questão ritualística, assim como as pessoas faziam, tanto quem estava no templo pegando impostos por causa do dinheiro e por aí vai, tanto quem realizava o casamento, mas o importante é se a presença do próprio Deus vai estar ali no meio. Isso é o que vai diferenciar, tanto em questões religiosas e não religiosas. E aí é que a gente tem que entender a intenção do nosso coração. É fazer algo para agradar as pessoas ou agradar nós mesmos, ou a gente vai, de fato, tentar com que a presença do próprio Deus se chegue. Porque se a gente parar para pensar, Deus ele é um Deus muito simples. É algo que ele vem tentar investigar a intenção do nosso coração. Tanto lá no deserto, eu fiz uma seleção aqui, ó, foram coisas muito simples. Cristo, ele passa um tempo em solidão, ele passa um tempo se esvaindo de toda a vaidade, não é que ele tenha vaidade, mas deixando com que a vaidade possa ser a última coisa que ele possa cair. Isso aconteceu com Enoque. Enoque, ele vivia em solidão para influenciar a multidão. Cada vez que ele se sentia pressionado e via que o mundo estava lhe corrompendo, ele passava mais tempo em solidão, em comunhão com o Pai, assim como Cristo fez. Também foi descrito a sarça ardente num simples símbolo, e Deus ele se manifesta ali. E agora, vindo do deserto com o seu aspecto cansado, com, quem sabe, o peso abaixo da média que ele estava, então toda a expectativa se voltava para ele. E será que ele é o Filho de Deus? Será que essa é a presença que eu quero passar para as outras pessoas? Será que esse é o comum que a sociedade ela quer que eu tenha para ser bem visto? E aparentemente a gente tem que procurar a presença de Deus, seja ela de forma simples ou de forma que não agrade as outras pessoas. Interessante. Então, nesse momento em que o texto fala, por exemplo, aqui da transformação da água para o vinho, existe um momento em que Jesus vai questionar sobre
na verdade, Jesus é apontado por Maria, né? Por sua mãe, a gente vai ler aqui do versículo 2. Jesus também foi convidado com um dos seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Nesse momento especificamente é onde aparentemente Jesus está sendo confrontado com sua própria natureza, não é isso? Uhum. É algo bem interessante. Aparentemente, a gente vê um monte de símbolos sendo realizados. Primeiro, a água, que simboliza o batismo, para a morte e para o mundo. A gente vê o vinho, que seria o sangue do cordeiro, que seria derramado por todas as coisas. E o questionamento de Maria, ao falar para Jesus, ao confrontá-lo, é algo bem interessante. Porque a gente começa a ver a dúvida dela transparecendo, a gente começa a ver a questão se ele realmente era o Filho de Deus e a expectativa de todas as outras pessoas que estavam ali. E esses símbolos, como a gente vê no Evangelho de João, a água sendo o batismo, a morte para o mundo, o sangue que é derramado pelos pecados, que simboliza o vinho, a questão dos servos de Deus, que estavam ali colocando a água nas talhas, simbolizava aquilo que a gente faria no futuro. E eu fico com uma coisa uma texto da Ellen White, que ela diz assim, ó: unicamente pelo poder de Cristo, operando pela fé, é o que tem eficácia para nutrir a espiritualidade. A palavra de Cristo fornece ampla provisão para a festa. Da mesma maneira, abundante é a provisão de sua graça para apagar as iniquidades dos homens e relacionar e sustentar a alma. Então, passa de uma perspectiva de confrontar a realidade dele para mostrar aquilo que as pessoas elas realmente necessitavam, que é o batismo diário, que é a purificação pelos nossos pecados, que simboliza o vinho, e trazer uma tona assim, poxa, o mundo, ele traz o melhor vinho no começo, que é isso que o Coisa fala. E a irmã White, ela comenta sobre isso também. Ela diz que aquilo que o mundo traz, aparentemente, é bom, é algo que vem para transformar a gente, é algo que vem para dar aquele bem-estar, e de fato, quando passa-se o tempo, passa-se as coisas, parece que morga. Porém, a presença de Deus, a testificação de que Ele é o Messias, traz que existe algo depois que passa o prazer do mundo. E esse algo que Cristo tem a oferecer é a eternidade, é a saciação daquilo que tanto a nossa alma pede e anseia. Interessante, eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto de vista, que de fato a água está presente, o vinho está presente, são elementos que vão apontar tanto para o batismo quanto para o sacrifício de Jesus, porque o próprio Jesus disse que o vinho representa o seu sangue, né, na Uhum. ceia. Em relação à presença de Jesus ali no casamento e a sua revolta em relação aos cambistas que estavam comercializando dentro do templo, esses dois momentos identificam Jesus já como o Messias e em relação ao povo, porque de certa forma Jesus estava ali no casamento, mas nem todos sabiam que ele era o Messias. Uhum. Ele ainda não havia declarado que era o Messias. Mas esses sinais que ele revelou, né, esses sinais que ele apresentou lá, principalmente da transformação da água para o vinho, já era o suficiente para que as pessoas acreditassem que ele era o Messias? É algo assim que, se você parar para analisar, testifica de muita coisa. Aparentemente, a gente consegue ver pelo milagre que existe um poder atuando sobre ele de forma sobrenatural. Não foi os convidados que viram, aparentemente eles ficaram sabendo depois. Não foi aquelas pessoas que estavam, o mestre da festa que estava ali, foi os servos. Eles que viram e testificaram, eu enchi de água, eles tinham absoluta certeza que eles tinham enchido de água. E os discípulos também saberiam. E essa era uma pergunta para que serve para aumentar a fé dos discípulos que perguntaram no capítulo 1. Quando Natanael ele está escondido lá na figueira e questiona Cristo, e Cristo começa a dizer coisas sobre ele, coisas sobre a vida dele, e fala sobre é, de, se realmente ele poderia ser um charlatão ou não, e Cristo revela isso a ele, e ele fica impressionado com tudo aquilo, e aí vem as famosas frases: só por causa disso você crê, coisas maiores vocês verão. Então, isso serve
com lição para a gente ver e entender que constantemente a gente tem que colocar o novo de Deus, aquilo que Deus ele quer fazer novo na nossa vida diariamente. Isaías ele diz que Deus ele quer fazer algo novo. Deus ele quer transformar a nossa visão, a nossa cosmovisão, para que a gente enxergue o mundo de formas diferentes. E essas formas são o agir de Deus. E é isso que vai fazer com que a gente consiga se nutrir espiritualmente, a partir do algo novo. Aí você pensa, pô, eu vou para a igreja todo sábado, todo domingo, quarta-feira e nada muda. Será que nada muda ou você não está fazendo nada para mudar a sua realidade e enxergar o novo de Deus? Porque ao entrar em contato com a presença de Deus, ele mesmo vai testificar de uma fé racional que existe motivo e sentido para crer que ele é o Filho de Deus, apesar dos séculos que se passaram. Bom, o texto também vai falar que Jesus Cristo ele se revoltou em um dado momento em que ele chega no templo e os cambistas estão comercializando ali dentro do templo, dentro do local de adoração. Como é que a gente pode entender a reação de Cristo sendo ele tão manso e tão amoroso com as pessoas e naquele momento ele explodiu? Isso fazia parte da natureza divina ou parte da natureza humana de Cristo? Existe um detalhe muito interessante, porque aparentemente a gente enxerga isso e a gente entende que isso iria acontecer por causa da profecia. Isso foi mais um motivo de confirmação da sua divindade, de não se importar com que aquilo que a sociedade impunha sobre ele, e também responde a pergunta que Maria fez em relação à indagação que ela a resposta que Cristo deu, na verdade, que tenho eu contigo. Então ali Cristo estava cortando qualquer laço que poderia ser exercido sobre ele para que ele pudesse ser controlado pelo parentesco dele. Então ele Perfeito. deixa isso de lado. Então é algo bastante que vem para dizer assim, ó, quebrar, como se fosse para sair aquela dissonância. Então, quando a gente começa a enxergar esse zelo, esse fervor, a gente vê uma confirmação. Mas aí o detalhe do espírito de profecia diz que quando ele estava expulsando os cambistas no templo, ele estava com a luz sobre o rosto dele e uma voz embargada, quase chorando. E a pergunta é: será que a gente consegue repreender alguém com essa voz embargada? Será que a gente consegue passar o deserto da nossa vida meditando, orando pela obra que nos é oferecida? Será que o intuito da gente apontar o erro das outras pessoas é por tristeza de vê-la distante da presença de Deus? Ou é só simplesmente por algo que seria ciúme, inveja, algo que estava relacionado com os próprios discípulos? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Será que esse zelo que Cristo teve e que a gente tem que ter é constituído de amor ou é só constituído de vaidade? Será que é destituído de preconceito? Será que é destituído de tudo isso? Ou será que vem para avisar realmente? Então, naquele momento ali, Cristo estava envolvido tanto pelo amor como pela tristeza. Não foi de fato uma raiva que pudesse promover um ódio, um desprezo por aquelas pessoas. Mas como assim, como se ele olhou para Jerusalém e falou: ai de ti, Jerusalém, quantas vezes que reuni você como a galinha reúne os pintinhos. É a mesma sensação que Jesus sentiu ali no templo naquele momento. Uma tristeza misturado com o sentimento dele de revolta que o fez ser conduzido daquela forma, apesar do domínio próprio que ele tinha, correto? E um dos preceitos que o apóstolo Paulo ele fala para quem tem amor é a paciência, a paz, a longanimidade, a bondade. E aquilo que havia acontecido no templo, aparentemente, você pegar, é só uma questão de momento, ele viu, ele se irritou, não. Existiu um período de 400 anos que Deus não alertava o povo e que ele toma agora e disse, não, se eles mataram os profetas, eles perseguiram os profetas, ele de todas as formas eu tentei avisar, então agora eu mesmo vou lá e vou tentar fazer algo a respeito. Não é algo do dia para a noite, não é algo eu vi aquela situação, me arretei e vou tentar mudar com o meu próprio jeito. Existiu um tempo muito grande até que Cristo visse, o apóstolo Paulo diz que é na plenitude do tempo. A gente fala sobre a questão relacionada sobre o sacrifício, mas tudo isso está envolvido para que
o povo judeu pudesse ter a melhor oportunidade de salvação na época. Então, Cristo já tinha percebido esse tipo de movimentação no templo há muito tempo, né? Ele tinha agido por misericórdia e chegou um ponto em que ele explodiu ao entrar no templo e ali ele reagiu daquela maneira, expulsando os cambistas. O que isso tem a ver com relação à nossa vida espiritual? O que é que você acha que esse momento de Jesus nos ensina em relação à temperança, por exemplo, e também ao que a gente vê dentro do templo, dentro da igreja hoje? A filosofia de hoje diz para a gente se livrar de tudo aquilo que nos faz mal, ou tira a nossa paz, ou faz com que a gente escolha um caminho que a gente se sinta bem. Isso está totalmente desrelacionado com a atuação do Espírito Santo, porque ele vem anunciar, corrigir o erro e nos reconduzir a toda a verdade. Existe um episódio na história bíblica que narra a vida do profeta Eli, o sacerdote, acredita. E ele era responsável pela arca e existia um momento em que ele não queria brigar com os seus filhos, de corrigir eles do caminho certo, porque ele queria manter a paz. Porém, que paz é essa que eu consigo ficar bem com meu filho fazendo coisas erradas? Então, é algo que vem para mexer com a gente, porque a paz que Deus tem a oferecer envolve a guerra. Mesmo se para obter a paz eu preciso guerrear. É por isso que, pelos séculos vindouros, a gente vai ter a paz porque alguém decidiu vir ao cativeiro, vir ao coração do inimigo, vir aonde ele obteve vitória para que, pela sua luta, pela sua dor, pelo seu sacrifício, a gente conseguisse obter a paz. A gente vai ter a paz na eternidade, mas a paz ela pode ser experimentada com o perdão dos nossos pecados e o confronto que a gente tem com o nosso próprio eu. Então, aquilo que o Cristo fez, nada mais, nada menos, está relacionado com a atuação que o Espírito Santo tem a nos dar hoje, de nos incomodar com aqui os nossos erros, nos incomodar com os nossos maus caminhos, para que a gente possa ser conduzido de novo àquele que é o caminho, aquele que é a palavra. E essa palavra vem para nos confrontar. Perfeito. A gente sabe que o início do ministério de Jesus é praticamente o início da era do cristianismo, né? A gente não necessariamente a partir do início do ministério dele, mas desde o nascimento do Messias que é prometido, sendo que ele foi rejeitado por grande parte da própria população na qual ele estava pregando ali na região. O que é que você acha que levou as pessoas a renunciarem Jesus como Messias e a não acreditarem que ele, de fato, até hoje, é o Messias? Eu queria voltar no capítulo 1 do livro de João e vai ter uma pergunta que é a primeira fala que Cristo ele traz. João capítulo 1 é algo bem interessante. E a gente vai completar João capítulo 1 com Isaías 63. Isaías 63 é um capítulo que retrata a vinda de Cristo, a sua rejeição, a sua morte e aquilo que as pessoas esperavam. Porque de fato, se a gente vive, se a gente respira, a gente anseia por coisas, a gente quer algo. E a nossa vida é movido por essas perspectivas. E Cristo, no capítulo 1 do livro de João, ele vai fazer uma pergunta. Se você tem aquelas Bíblias mais antigas, e quem sabe grifa aquilo que Cristo fala, as primeiras palavras no Evangelho de João é aquela que a gente vai ler agora. Os dois discípulos, vendo que João Batista testificava que ele era o Cordeiro de Deus, e eles, ouvindo esse testemunho, começaram a seguir Cristo, eles fazem uma pergunta. Eles começam a seguir Cristo e Cristo volta para eles, vendo que os seguiam, faz uma pergunta para eles. O que você, no verso 38, Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? A verdade é que todo mundo procura ou quer alguma coisa. Se você trabalha, se você se relaciona, se você respira, se você vive, se você não tem uma doença psicológica na sua mente, você sempre é movido pelo futuro e pelas coisas que vão sobrevir a você. De fato, a gente sempre quer algo, a gente sempre quer coisas, e quando isso nos frustra, parece que a tristeza e a decepção toma conta da nossa mente e a gente não consegue mais enxergar. Posteriormente, na lição, a gente vai ver a frustração que os discípulos tiveram a não ter as suas expectativas atendidas. Porém, Cristo veio para que a gente pudesse ter aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer.
Em Isaías 63, ele vai falar sobre uma visão que Isaías estava tendo. E ele diz assim, ó, quem é esse que vem de Edom de bocha, com veste de vivas cores e que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu, que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Porque suas roupas estão vermelhas, porque se parecem com as roupas de quem pisa uvas no lagar. E ele diz, no lagar eu pisei sozinho. Dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira e no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me respingou as minhas roupas. E todas elas ficaram manchadas, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano da redenção havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado de não haver quem me apoiasse. Por isso, o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira, eu pisei os povos e no meu farol embriaguei-os derramando o sangue no chão. É algo bem interessante, porque Isaías começa tendo uma visão de que alguém teria ido ao coração do inimigo, teria ido a Edom e Bocha, eram simbolizados como o povo em que eles sempre foram inimigos do povo de Deus. Por tempo, eles eram aquelas pessoas que sempre estavam em conflito. Lembra quando Moisés estava indo para a terra de Canaã e eles pediram ajuda aos Edonitas e eles negaram: se vocês passarem por aqui, vocês morrem. Mas como assim? Alguém tinha ido guerrear, alguém tinha ido descer a cidade do inimigo e ninguém tinha sabido. Como é que alguém estava voltando da guerra e marchava na plenitude da sua força? E essa é a expectativa que a narração bíblica diz sobre o povo. Ninguém sabia do nascimento de Cristo. É por isso que a gente relaciona o deserto, a gente relaciona a simplicidade, a gente relaciona a vinda de Cristo como algo que ninguém esperava. Porque todo mundo esperava algo. Todo mundo colocava as suas expectativas sobre o Messias, as expectativas que ele mesmo traçava. Maria também fez isso. E é por isso que o capítulo 2 vem para quebrar tudo isso. Começa o ministério dele, começa o seu primeiro milagre num casamento, em uma cidade que aparentemente não tinha tanto valor, mas ele veio para os que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles que quiseram saber quem ele era, deu-lhes o poder de ser chamados filhos e filhas de Deus. Então, no caso ali, naquele momento, ele não estava, como dizem alguns estudiosos, que ele rejeitou Maria, mas na verdade ele não estava rejeitando ela. Ele estava apenas aludindo que aquele não era um momento de seu ministério vir a público, correto? Tem um detalhe que o espírito de profecia diz, que é assim, ó, tanto na festa nupcial como aos pés da cruz, o amor expresso no tom, no olhar, na maneira, era o intérprete das suas palavras. E ele está falando da forma com que ele se tratou com Maria. Desde o começo até o fim, é algo que foi muito respeitoso. Se fazendo obediente, amoroso para com a sua mãe, porque essa era uma expressão de respeito na época, mas sempre colocando a linha que dividia entre ser filho do homem e ser filho de Deus. Posteriormente, a gente vai entender que as circunstâncias não moldariam aquilo que ele veio fazer. O espírito de profecia também diz assim, ó, em sua visita ao templo na infância, ao desvendar-se diante dele o ministério de sua obra, Cristo dissera à maioria: não sabeis que vim tratar dos negócios de meu pai? Essas palavras ferem a tônica de toda a sua vida em ministério. Tudo estava subordinado à sua obra, a grande obra da redenção, para cujo cumprimento viera ao mundo. Ele não veio para servir sua mãe, apesar de ser algo muito importante que ele fez até os seus 30 anos de idade, e ele veio para aquilo que era designado. Tanto a salvação de toda a humanidade, como a salvação da própria Maria estava em jogo. Então, é algo que vem para, quem sabe, traçar uma linha, organizar, e a missão que era incumbida e a missão que nos é incumbida, de deixarmos de lado todos os nossos amigos, familiares, para a obra de redenção que nos é colocada sobre o nosso ombro. Amém. E a gente percebe que a trajetória de Jesus ela foi muito bem cronometrada biblicamente, né? As profecias apontavam para o seu nascimento, para o seu batismo, para o seu desenvolvimento, inclusive para a sua morte.
Hoje em dia, a sociedade não parece, na verdade, não valorizar tanto esses pontos proféticos das Escrituras Sagradas. E, de acordo com a perspectiva humana que você percebe hoje em dia, qual a visão que você tem a respeito das pessoas que parecem ignorar a volta de Jesus, ou pelo menos elas não têm entendimento sobre o que precede a sua volta? Exato. Quando as perspectivas estão alinhadas com outras coisas, isso aconteceu com os sacerdotes, isso aconteceu com a própria Maria, e a diferença do mundo religioso na época para aquelas pessoas que o receberam com humildade é aquilo que se repete nos dias de hoje. Elas estão em busca de um Messias Salvador, elas estão em busca de um Messias que iria libertar o seu jugo. Talvez mude algumas perspectivas de esperar um Deus de amor, um Deus que vem para abraçá-las, vem para, quem sabe, transformar o meio de viver delas financeiramente de uma forma agradável. Então, elas deixam de se sujeitar a Cristo, mas sujeitam Cristo àquilo que elas querem, àquilo que elas desejam. Então, a gente tem que entender que aquilo que acontece hoje também aconteceu no passado. Por mais que a gente possa ver é, sinônimos diferentes sobre essas perspectivas, essas projeções, a intenção é a mesma, de espelhar em Cristo aquilo que elas querem. Então, se a gente tem um Messias que abraça elas, um Messias que vem para acariciar os seus pecados, inclusive eu até encontrei um meme no Instagram, estava lá vendo as coisas, e eu estava no final do período, muito cansado, muito pesado, e rolando aqueles memes, eu vi assim a foto, a imagem de Cristo, e assim com os braços abertos, e com a frasezinha lá: pode faltar, meu filho, eu deixo. E parece que vinha um alívio assim, vinha algo que, caramba, eu vou poder faltar, e é muito tentador. Então É. esses Cristos vêm para fazer esse papel de apalpar a consciência. Então, da mesma forma que hoje existe essa ideologia, existe a pergunta de Cristo para confrontá-las. O que vocês querem? O que vocês estão desejando? Porque de fato ele não veio para isso, ele veio para que a obra pudesse ser concluída, e ela vai ser concluída. Tem uma questão que eu queria tratar aqui, que é muito interessante, porque essa mesma quebra de expectativa também estava presente em Maria e os discípulos. E o Espírito de Profecia diz que João, quando Cristo estava no deserto, João ele foi tentar ver o que estava acontecendo com ele. E existia todo esse boato. E quando ele vê Cristo em humilhação, ele vê com o seu psicológico todo desgastado, ele vê sua sua mentalidade toda destruída por tanto tempo sem comer, tanto tempo sem beber, e de fato está vivendo um momento de aflição, parece que não é um Cristo que vai voltar e por fim ao pecado. Não é o Cristo que vai ser o guerreador. Não é o Cristo que vai de fato destronar os romanos do império. Era um Cristo que não tinha tanto futuro. E quando o João chega para contar a Maria sobre tudo isso que tinha acontecido, parece que todo mundo ficava ali, será que é isso mesmo? E não só isso, mas o fato de Maria ter engravidado de um anjo e misteriosamente, sem José ter feito nada, os boatos se voltavam para Cristo. Então, os olhares das pessoas que estavam no casamento também diziam isso. O Espírito de Profecia traz esse detalhe. Tem essa parte aqui que eu vou ler do Espírito de Profecia que trata muito bem. Jesus teve um encontro com João no deserto. O havia encontrado em sua humilhação, emaciado com sinais de grande angústia física e mental. Será que o Espírito Santo nos encontra com esse mesmo espírito de humilhação, de abnegação, não para os nossos interesses, mas para que os interesses do Pai seja visto na nossa vida? Esse é o ponto. Essa é a intenção que Cristo quer que a gente tenha. É isso que faz com que a gente se molde o nosso modo de viver para que a gente proporcione às outras pessoas a melhor oportunidade de salvação delas. Outro texto do Espírito de Profecia que eu anotei aqui fala sobre o regime alimentar. E diz assim, ó: a vida nos é concedida como um empréstimo, e a indagação de cada um deveria ser:
Como poderei investir os meus talentos com o melhor proveito? Como poderei fazer o máximo para a glória de Deus e o benefício de meus semelhantes? Pois a vida só tem valor se usada para a conquista desses objetivos. Será que a gente passa. A gente não tem nada de errado a gente passar uma noite em oração por causa de um membro da igreja que está doente, por causa de alguém que está em luto, por causa de coisas que a gente quer alcançar no nosso emprego, na nossa faculdade. Mas será que a gente também ora por um coração transformado? Será que a gente passa um tempo em solidão para influenciar a multidão? Será que a gente diz, Senhor, eu conheço que o meu coração está tão egoísta, então o meu jejum vai ser para que eu consiga transformar isso em uma dádiva, para que o Espírito Santo atue, porque foi isso que aconteceu. Pois bem, essa é apenas uma introdução ao estudo da lição da Escola Sabatina. Breno, tem mais alguma colocação para fazer? Eu só tenho mais uma. Manda aí. Eu, relacionando os símbolos que a gente viu, a água se refere ao batismo, o vinho se refere ao sangue derramado na cruz, os servos que estavam ali, eles representam nós que iremos trazer o vinho, o sangue derramado, a mensagem de que o cordeiro imolado foi de fato efetivado. Tudo isso só tem sentido quando a gente obedece à palavra enfática de Cristo. Encham de água. Encham-se da água da vida. Deem a água da vida para todas as outras pessoas. E essa água da vida vem para se transformar em vinho, vem para se transformar no sangue do Cordeiro. Posteriormente, o cálice, que é utilizado para beber os vinhos, também é uma própria figura que o Cristo vai utilizar lá na frente na Santa Ceia. E é uma pergunta que ele faz: vocês são capazes de tomar o meu cálice? Hum. É interessante, né? E na Santa Ceia também existe outra simbologia de que esse cálice que a gente vai tomar é o anúncio do Evangelho para todas as outras coisas. E esse cálice envolve o sacrifício que a gente vai ter para que a mensagem chegue a todas as tribos, nações, língua e povo. Será que a gente está disposto a tomar esse cálice? Será que o cálice, a talha que abriga todo o vinho, será que o nosso corpo, será que as nossas faculdades mentais estão ampliadas para que o Espírito Santo haja de forma livre? Ou será que a gente está emperrado? Acho que esse é o ponto. E assim como Cristo mandou os servos encherem atalhas de água, assim como os discípulos evangelizavam o mundo conhecido na época, a mensagem de Deus, a palavra, o verbo da vida que é descrito em João 1, também ecoa no nosso coração. E essa é a palavra que vai nos vivificar. Essa é a palavra que vai fazer com que a gente não se limite ao sábado, ao domingo, à quarta-feira, em quatro paredes dentro de um culto, mas a levar a segunda, a terça, a quinta, a sexta, tanto para o nosso trabalho como para as pessoas que estão ao nosso redor, no ônibus, na faculdade, ou nas esferas de influência que Deus nos colocou na nossa vida para testemunhar do seu amor. E nós seremos o mensageiro daquele que nos enviou. Não porque a gente é bom, mas porque a gente precisa fazer com que tudo isso se desenvolva, para que o nosso coração e o nosso caráter seja transformado no céu, para que o nome de Emanuel, Deus conosco, o nome em que se faz humilde, o nome em que ele se humilhou para que a gente pudesse ter vida e abundância, seja a palavra que venha para transformar o nosso coração. Amém. Bom, nós chegamos ao fim de mais um capítulo da nossa série de estudos entre líderes. Quero agradecer o Breno pela presença dele, por trazer essa mensagem maravilhosa, essa reflexão para a gente e acabar com um apelo fenomenal desse daqui vindo do céu. E contamos com vocês para compartilharem o nosso trabalho, o nosso envolvimento com a mensagem de Deus. Sigam ele no Instagram, nos sigam no Instagram, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também, para que vocês possam compartilhar esse vídeo e possam também fazer parte desse ministério de propagação do Evangelho. Amém? Então fiquem com o recado, a mensagem foi dada através do nosso irmão Breno, agora é com vocês e a escolha é de vocês em tomarem a decisão correta e fazerem a pergunta para si mesmo: quem é Jesus para